Hoje trazemos para você 3 casos. Fique com o primeiro caso, o desaparecimento de Holly e Jessica. Por volta do meio-dia de domingo, 4 de agosto de 2002, em Soham, uma pequena cidade no condado de Cambridgeshire, Inglaterra. Jessica Chapman saiu de casa para visitar sua amiga Holly. Os pais de Holly estavam dando um churrasco familiar e Jessica tinha sido convidada. Ambas as meninas estavam ansiosas para passar um tempo juntas, já que Jessica acabara de retornar de férias em Menorca, Espanha. Tanto Jessica quanto Holly decidiram trocar de roupa. Elas combinaram suas roupas com camisetas do Manchester United e shorts pretos. Em seguida, desceram para se juntar ao restante da família do lado de fora para o churrasco. Pouco antes do jantar, por volta das 17 horas, a mãe de Holly quis tirar uma foto das meninas com suas roupas combinando. Em seguida, elas se sentaram para comer com os outros convidados, antes de voltar para brincar no quarto de Holly. Ambas as meninas estavam ficando entediadas e decidiram dar uma volta até uma máquina de vendas próxima no centro esportivo local para comprar alguns doces. Elas saíram de casa pouco depois das 18h15, sem informar a ninguém para onde estavam indo. Por volta das 20 horas, Nicola Wells, mãe de Holly, foi chamar as meninas para descer e se despedir dos convidados. Quando não conseguiu encontrá-las, ela procurou por toda a casa. Logo, estava em pânico e contou ao marido, Kevin, que as meninas estavam desaparecidas. Kevin e Nicola, com a ajuda dos convidados, vasculharam as ruas e becos ao redor, mas não encontraram nenhum sinal das meninas. Nicola esperou, sabendo que tanto Holly quanto Jessica eram responsáveis. O horário do toque de recolher delas era às 20h30, e ela acreditava que elas voltariam. O horário do toque de recolher passou, mas ainda não havia sinal de nenhuma das meninas. Nicola ligou para a mãe de Jessica, Sharon, por volta das 20h45, esperando que as meninas tivessem decidido ir para a casa dos Chapman. Mas essa esperança foi frustrada. Nem Sharon nem seu marido, Leslie, tinham visto nenhuma das meninas. Sharon e Leslie decidiram também sair e procurar pela área circundante pelas meninas. Ambas as famílias passaram a próxima hora chamando por seus nomes e batendo nas portas dos vizinhos. Não havia sinal de Holly ou Jessica. Foi então que decidiram ligar para a polícia e relatar o desaparecimento das meninas às 22 horas daquela noite. A polícia lançou uma busca imediata e intensiva pelas 2 meninas. Vários times de busca foram organizados para procurar por qualquer pista das meninas. Equipes da polícia também visitaram os amigos de Holly e Jessica, na esperança de descobrir alguma informação sobre o paradeiro delas. Ninguém as tinha visto, e nenhum dos amigos podia fornecer à polícia possíveis lugares para onde as meninas poderiam ter ido, sem contar aos pais. O desaparecimento desencadeou uma das maiores caçadas humanas e atraiu interesse internacional. No entanto, esta história terminou em tragédia e levou a um suspeito escondido, à vista de todos. Bem-vindos a mais um caso em nosso canal de mistérios resolvidos e não resolvidos. Meu nome é Eduardo e faço parte também do grupo dos canais Mistérios Resolvidos e Detetive Fred, por isso peço que siga também estes canais. O link está no primeiro comentário. Mas voltando ao caso, todos se perguntavam: mas o que exatamente aconteceu com as pequenas Holly e Jessica? Seu desaparecimento foi intencional ou forçado? Hoje, vamos examinar o sinistro desaparecimento de 2 meninas em Soham. Soham é uma pequena cidade no condado de Cambridgeshire, Inglaterra. A localidade encantadora está situada entre extensas terras agrícolas e parques. A cidade é ideal para criar uma família e é conhecida por sua pitoresca arquitetura inglesa antiga. No entanto, nos últimos anos, encontrou-se obscurecida por um evento trágico, o desaparecimento de Holly Wells e Jessica Chapman.
Holly e Jessica nasceram e cresceram em Soham, Cambridgeshire. As duas meninas se conheceram aos 4 anos e desenvolveram um vínculo instantâneo. Ambas frequentaram a escola primária de St. Andrew e também foram colegas de classe. Aqueles que as conheciam diziam que eram inseparáveis e mais pareciam irmãs. Holly Marie Wells nasceu em 4 de outubro de 1991, filha de Nicola e Kevin. Ela tinha um irmão mais novo chamado Oliver. Amigos e familiares a descreviam como tendo uma natureza adorável. Jessica Amy Chapman nasceu em 1º de setembro de 1991. Seus pais são Leslie e Sharon. Ela tinha 2 irmãs mais velhas chamadas Rebecca e Allison. Jessica era descrita como sendo um pouco moleca e gostava de estar ao ar livre. Jessica era uma criança esportiva que participava de muitas atividades físicas. Seus pais a descreviam como sendo animada e bem comportada. Ela era uma grande fã do futebol inglês. Isso era algo que as meninas tinham em comum, já que eram fãs do clube de futebol Manchester United, especialmente do jogador estrela do clube, David Beckham. Ambas as meninas eram consideradas responsáveis e confiáveis. Por esse motivo, as famílias não acreditavam que elas tivessem fugido ou saído por um longo período sem avisar. À medida que a notícia do desaparecimento se espalhava pela cidade, muitos moradores se apresentaram para ajudar na busca. A polícia e voluntários dirigiram-se ao Soham Village College, na esperança de que as meninas estivessem apenas se escondendo nos terrenos da escola. O zelador da escola, Ian Huntley, notou a polícia e um grande grupo de moradores se dirigindo aos terrenos da escola. Ele então saiu e perguntou ao grupo o que estava acontecendo. Descobriu que a polícia estava procurando 2 meninas chamadas, Holly e Jessica. Ian então disse à polícia que tinha visto ambas as meninas naquela mesma noite. Ian desbloqueou os portões da escola para permitir a entrada das equipes de busca, enquanto alguns policiais pararam para interrogá-lo. Ele explicou que estava dando banho em seu cachorro no jardim da frente quando tanto Holly quanto Jessica pararam para conversar com Maxine, sua noiva. Maxine era assistente de ensino na escola primária St. Andrews e tanto Holly quanto Jessica gostavam muito dela. Ian disse a Holly e Jessica que Maxine não estava se sentindo bem e estava no chuveiro. Elas perguntaram sobre a recente candidatura de Maxine a emprego e perguntaram se ela tinha conseguido o cargo permanente. Ele então disse a elas que Maxine não tinha conseguido. Ambas disseram a Ian para dizer a Maxine que sentiam muito por ela não ter conseguido o emprego. Ele relatou que elas se despediram e foram em direção à biblioteca. A busca continuou durante toda a noite, mas não houve sinal de nenhuma das meninas. Mais de 700 policiais e 500 voluntários se reuniram no dia seguinte, segunda-feira, 5 de agosto de 2002, para procurar Holly e Jessica. Uma força-tarefa foi rapidamente montada e recebeu o nome de Operação Fincham. Uma base de operações foi estabelecida nos terrenos do Soham Village College. Havia um medo palpável pelas meninas. Muitas pessoas na cidade as conheciam e não acreditavam que as meninas teriam escolhido fugir. A polícia de Cambridgeshire divulgou a última foto tirada das meninas, na qual estavam usando camisetas combinando do Manchester United. Suas descrições físicas foram divulgadas para a mídia. As famílias Wells e Chapman falaram na coletiva de imprensa. Eles informaram ao público que Holly e Jessica eram cautelosas com estranhos e não teriam falado com nenhum. Equipes de mergulho da polícia procuraram em corpos d'água próximos, enquanto voluntários vasculhavam a grama alta com paus. Um helicóptero equipado com uma câmera de imagem térmica sobrevoou toda a cidade. A polícia até pediu ajuda à base da Força Aérea local para usar suas aeronaves na busca pelas meninas. Muitos ainda tinham esperança de que as meninas tivessem saído para se divertir e não tivessem retornado por medo. A polícia então recorreu ao ídolo delas, David Beckham, e pediu que ele enviasse uma mensagem de apoio. Em sua mensagem, ele encorajou tanto Holly quanto Jessica a voltarem para casa, para seus pais, e assegurou que elas não estariam em apuros.
Naquela noite, a comunidade realizou uma vigília à luz de velas e rezou pelo retorno seguro das meninas. Foi na quinta-feira, 8 de agosto de 2002, quando a polícia deu outra coletiva de imprensa. Eles conseguiram obter imagens de câmeras de segurança e as transmitiram em uma plataforma nacional de notícias. Também revelaram ao público que havia uma testemunha ocular chamada Ian Huntley, que afirmava ter visto as meninas pouco antes delas desaparecerem. Com falta de pistas, a polícia estava sem opção. Eles precisavam entrevistar Ian Huntley e Maxine Carr. Ian e Maxine haviam assumido um papel muito ativo na investigação, oferecendo-se para ajudar sempre que possível. Ian ajudou a coordenar muitas buscas nos terrenos da escola, e tanto ele quanto Maxine deram entrevistas aos ávidos repórteres locais. Até sábado, 10 de agosto de 2002, a polícia conseguiu usar imagens de câmeras de segurança mostrando os movimentos das meninas naquela tarde de domingo e reconstruir seus passos. A reconstrução em vídeo foi seguida por um apelo, feito pelos pais de Holly e Jessica. Foi após a transmissão deste vídeo que começaram a chegar ligações do público. Houve mais de 2.000 telefonemas relatando avistamentos das meninas feitos pelo público. A polícia logo percebeu que muitas dessas pistas estavam se mostrando falsas. A equipe de investigação fez um apelo para que crianças pequenas evitassem usar camisetas do Manchester United em público. Eles acreditavam que isso era uma das causas para os numerosos relatos falsos que estavam recebendo. Os investigadores desenvolveram um perfil do sequestrador. Eles deduziram que ele poderia ser um homem local ou familiarizado com a área. Ele poderia ter um histórico de agressão e ter entre 25 e 40 anos de idade. Era uma descrição ampla, e a polícia logo descobriu que havia quase 700 homens que se encaixavam no perfil morando em Soham e arredores. A polícia, junto com os pais de Holly e Jessica, fizeram mais uma tentativa de encontrar as meninas. Desta vez, eles se voltaram para a mídia e falaram diretamente a quem estava retendo as meninas. Devolva-as. Apenas as devolva. Coloque um fim a tudo isso para elas. Give them back. Just give them back. Just put an end to all of this for them. O caso, parecia, estava prestes a esfriar e não havia nada que pudesse ser feito. Mas estava prestes a haver mais uma reviravolta nesta trágica história. Sem o conhecimento do público, os investigadores já estavam investigando alguém que suspeitavam. Nos últimos minutos, um homem de 28 anos e uma mulher de 25 anos, ambos da mesma área, haviam sido identificados. A pessoa que eles suspeitavam era Ian Huntley. Os investigadores demonstraram um grande interesse por Ian Huntley e sua noiva, Maxine Carr. Isso se deveu ao fato de que ambas as meninas tinham passado pela casa para perguntar por Maxine, e Ian foi o último a vê-las. Outro aspecto de suas suspeitas surgiu da disposição demonstrada tanto por Ian quanto por Maxine para conceder entrevistas à mídia e ajudar na busca por Holly e Jessica. Ao longo de 2 semanas, a polícia visitou regularmente a casa do zelador sob o pretexto de ser apenas uma investigação amigável. Os policiais notaram várias peculiaridades ao vasculhar a casa após o desaparecimento das meninas. Um dos policiais observou numerosas peças de roupa penduradas na linha de secagem, apesar do tempo chuvoso. Outro notou a condição imaculada da casa e um fresco aroma de limão permeando o ar. Ian então disse aos policiais que eles foram obrigados a limpar a casa devido a uma inundação que ocorreu na sala de jantar. A questão foi que, poucos dias após o desaparecimento das meninas, eles receberam dicas de que Maxine estava mentindo sobre sua localização naquela noite. 2 dias após a notícia ter se espalhado nacionalmente, a polícia recebeu uma ligação de uma mulher chamada Marion Clift. Ela era vizinha da mãe de Maxine e morava em Grimsby, Lincolnshire. Marion alegou ter visto Ian e Maxine parados e olhando para algo no porta-malas do carro na terça-feira, 6 de agosto de 2002. Segundo Marion, Ian parecia pálido e tremendo.
e ele fechou abruptamente o porta-malas do carro quando a viu. Também houve outras dicas que começaram a chegar sobre Maxine. Nos dias seguintes ao desaparecimento das meninas, vários moradores locais afirmaram ter avistado Maxine em Grimsby naquele domingo. À medida que as evidências circunstanciais contra Ian e Maxine se acumulavam, os investigadores decidiram olhar mais de perto para ambos, os seus principais suspeitos. Uma primeira análise de seus antecedentes não revelou nada em relação a antecedentes policiais, até que eles aprofundaram um pouco mais e entrevistaram pessoas próximas ao casal. Ian Huntley tinha 7 antecedentes de acusações de mulheres, até de uma menina. Porém, como elas não conseguiram apresentar provas, ele foi inocentado. Em fevereiro de 1999, Ian conheceu Maxine Carr em uma boate, e os dois desenvolveram uma atração instantânea. Dentro de 4 semanas, Maxine havia se mudado para a casa de Ian. Segundo a família, eles estavam ansiosos para começar uma família e estavam noivos até junho de 1999. Em julho de 1999, Ian mais uma vez se meteu em problemas quando outra mulher o acusou de agressão. Maxine forneceu um álibi para Ian e ele forneceu uma amostra de DNA aos investigadores. No entanto, a mulher acabou retirando as acusações, alegando que Ian não era o agressor. Tudo parecia estar indo bem. E para o mundo exterior, Maxine e Ian pareciam estar apaixonados e felizes. Mas Ian era possessivo e Maxine parecia prosperar com esse afeto. Tanto Ian quanto Maxine tiveram vários casos enquanto estavam juntos, e em várias ocasiões, Maxine voltou para a casa de sua mãe. Isso se tornou uma ocorrência regular. Ian e Maxine brigavam. Ela ia embora e ele ligava até que ela cedesse às suas exigências e voltasse. Em 2001, Ian e Maxine decidiram dar um novo começo ao relacionamento e se mudaram para Soham, Cambridgeshire. Ian conseguiu um emprego como zelador na Soham Village College em setembro de 2001. Ele usava o pseudônimo Ian Nixon e conseguiu passar sem que o conselho escolar descobrisse seu passado conturbado. Ian também conseguiu moradia na casa do zelador ao lado da escola. Em fevereiro de 2002, Ian conseguiu encontrar para Maxine uma posição voluntária de meio período na St. Andrews Primary School como assistente de professora. Era uma posição voluntária, e Maxine mentiu sobre suas qualificações. No entanto, ela conseguiu o cargo e se tornou assistente de ensino da professora de Holly e Jessica. Quando ela se candidatou a uma posição de tempo integral na escola em julho de 2002, foi subsequentemente rejeitada. Os investigadores agora estavam cientes do relacionamento turbulento entre Ian e Maxine, bem como de seus passados problemáticos. Para a polícia, o casal mostrava tendências de imprudência quando confrontado com dilemas importantes em suas vidas. Os atos que Ian cometeu no passado e seu assédio a meninas mais jovens não ajudaram em seu caso. Além disso, havia a habilidade de Maxine de ignorar muitas das indiscrições de Ian e fornecer álibis quando ele mais precisava. Na segunda-feira, 16 de agosto de 2002, os investigadores visitaram novamente Ian e Maxine. Eles tinham evidências circunstanciais suficientes, mas ainda não eram qualificadas para provar sua culpa. Em vez disso, eles queriam questioná-los novamente e apresentar suas novas descobertas, esperando que um deles confessasse seu envolvimento no desaparecimento das meninas. O casal não foi preso pela polícia, embora eles tivessem suas suspeitas. Eles foram entrevistados separadamente, em 2 locais fora de Soham, por 7 horas. Maxine foi questionada sobre as muitas dicas que receberam, de que ela foi vista em Grimsby na noite de 4 de agosto de 2002. Ela negou essas alegações e manteve sua versão original. Ian também foi interrogado e manteve sua versão desviando de perguntas sugestivas e mantendo que apenas tentou ajudar a encontrar as meninas. Na delegacia, pediram a Ian que fornecesse suas impressões digitais e amostras de DNA como parte da rotina de investigação. Depois disso, Ian e Maxine foram liberados por volta das 21h30 daquela noite.
A polícia os alojou em um motel local, dizendo que precisavam fazer uma busca minuciosa na casa como procedimento padrão. O quarto estava grampeado, mas o casal não disse nada que pudesse incriminá-los. Enquanto isso, os investigadores revistaram a casa de Ian na Five College Close. A casa estava surpreendentemente limpa. A polícia vasculhou várias gavetas e descobriu o jogo de chaves de Ian para o pátio da escola. Eles voltaram sua atenção para a busca nos terrenos da escola e conseguiram abrir um armário para o qual Ian havia dito anteriormente que não tinha as chaves. O que os investigadores estavam prestes a descobrir certamente iria selar o destino do suspeito. Dentro, descobriram um saco de lixo e dentro dele os restos carbonizados de 2 camisetas do Manchester United. Não há dúvida de que as meninas tiveram um fim fatal e trágico. Em 17 de agosto de 2002, às 4h30 da manhã, tanto Ian quanto Maxine foram presos por abdução e por ter tirado a vida de Holly Wells e Jessica Chapman. Nas últimas horas, o homem de 28 anos e a mulher de 25 anos foram presos. Ian se recusou a responder às perguntas e fingiu doença mental para evitar mais interrogatórios. Ele foi enviado a um hospital psiquiátrico para passar por investigação psicológica. Maxine, por outro lado, confessou que havia mentido sobre seu paradeiro em 4 de agosto de 2002. Ela disse aos investigadores que Ian estava preocupado depois que ouviu dizer que as meninas tinham desaparecido e pensou que seria culpado. Ela alegou que Ian ligou para ela depois que as meninas desapareceram, temendo que seria culpado. Ian supostamente disse a Maxine que ambas as meninas estavam dentro da casa e tocaram nas coisas antes de sair. Quando ouviu que elas tinham desaparecido, acreditou que a polícia viria atrás dele por causa de suas ofensas passadas. Maxine disse que concordou em encobrir para ajudar a salvar Ian da perseguição. A polícia não revelou a Maxine as evidências que descobriram, esperando que ela contasse a verdade por conta própria. Às 12h30 de 17 de agosto de 2002, Keith Pryor, guarda-caça de 48 anos, descobriu os corpos das 2 meninas deitadas lado a lado. Elas foram encontradas em uma vala de irrigação, com 1,5 metro de profundidade, perto da cerca de perímetro da base aérea Lakenheath, em Suffolk. Pryor e seu amigo Adrian Lawrence imediatamente chamaram a polícia para relatar a descoberta. Quando a polícia chegou, eles sabiam que haviam encontrado os restos de Holly Wells e Jessica Chapman. Estamos tão certos quanto possível esta noite. Os 2 corpos são os de Holly e Jessica. Eles foram gravemente queimados e desfigurados. Os corpos foram descobertos a 16 quilômetros de distância de sua casa em Soham. Os corpos de ambas as meninas foram levados ao escritório do legista para autópsia. Os examinadores hipotetizaram que a causa provável dos óbitos foi asfixia. Os corpos foram abandonados na tentativa de encobrir o crime. Mas amostras de tecido forneceram uma estimativa de tempo de morte em cerca de 2 semanas. O DNA teve que ser extraído de ambos os corpos para determinar e confirmar suas identidades devido aos danos causados pela queima. Também foi determinado, tanto pelos investigadores quanto pelo legista, que as meninas foram atacadas em outro lugar e posteriormente colocadas na vala. Isso ocorreu devido à falta de marcas de queimaduras no local do ato e aos detritos encontrados nos corpos das meninas na autópsia. Serviços foram realizados para as meninas em todo o país, como um gesto de apoio à família em seu período de luto. Holly Wells foi sepultada em 3 de setembro de 2002 e Jessica Chapman foi cremada em 4 de setembro de 2002. Após descobrir os corpos, os investigadores começaram a trabalhar com as evidências físicas encontradas. Testes no saco de lixo mostraram que as impressões digitais de Ian estavam por todo o saco. Fibras e DNA
foram recuperados dos itens descobertos e a polícia conseguiu fazer uma correspondência positiva com as roupas de Ian Huntley e o carpete de sua casa. O carro de Ian também foi revistado e os investigadores observaram que o interior estava bem limpo. Uma capa do banco traseiro estava faltando e o forro do porta-malas do carro havia sido substituído por um pedaço de carpete mal ajustado. Apesar da limpeza, traços de lama, poeira de tijolo, giz e concreto foram encontrados nos pedais e arcos das rodas do carro. Esses materiais coincidiam com o tipo de concreto usado para pavimentar a estrada até onde as meninas foram encontradas. Os investigadores tinham suas evidências físicas. Agora, era hora de recriar os eventos daquela noite. Os investigadores acreditam que, depois que Holly e Jessica saíram da residência Wells, elas foram para o centro esportivo. Elas passaram algum tempo lá antes de seguir de volta para a casa de Holly. Isso pode ser confirmado pelas imagens de câmeras de segurança que foram descobertas depois que elas desapareceram. Depois, elas pararam na casa de Ian Huntley e Maxine Carr. Ambas as meninas, segundo relatos, perguntaram por Maxine e sua candidatura ao emprego. A partir daqui, os investigadores acreditam que Ian as atraiu para dentro da casa com segundas intenções. Quando as meninas tentaram escapar, Ian as atacou e incapacitou ambas. Depois as sufocou em um acesso de raiva, como era seu costume. Logo, ele tentou entrar em contato com Maxine e, quando ela não atendeu, decidiu se livrar dos corpos das meninas. Ele tirou suas roupas porque seria mais fácil identificá-los. Assume-se então que, antes que a busca pudesse começar, Ian levou os corpos das meninas para um local remoto para queimá-los antes de transportá-los para a vala de irrigação perto de Lakenheath, pois ele conhecia bem a área, desde que começou seu hobby de observar aviões. Quando voltou para casa, tentou queimar as roupas, mas a fumaça pode ter sido muito visível. Então ele apagou o fogo e colocou tudo em um saco de lixo e trancou-o no galpão de armazenamento da escola. Em seguida, ele limpou a casa completamente, tentando remover todas as evidências antes de tomar um banho. Depois disso, ele se juntou à busca para despistar qualquer suspeita. Nas 2 semanas seguintes, Ian e sua noiva Maxine continuaram fingindo que só haviam tentado ajudar. O julgamento começou em 5 de novembro de 2003, no Old Bailey. Ian foi acusado de 2 homicídios. Maxine foi acusada de 2 ajudas a um criminoso e um de obstrução à justiça. O júri foi apresentado com as evidências e os achados circunstanciais que levaram à prisão de Ian Huntley e Maxine Carr. Seu passado criminoso também foi trazido à tona e pintou a imagem de um homem que tinha motivos para atrair as 2 meninas para sua casa. Eles também ouviram Ian, que se defendeu, declarando que as 2 meninas morreram acidentalmente. Ele alegou que tentou ajudar Holly a parar de sangrar pelo nariz e acidentalmente a empurrou na banheira. Ela se afogou depois de ficar inconsciente. Jessica, segundo ele, começou a gritar e, em seu estado de pânico, tentou fazê-la parar de gritar e a sufocou acidentalmente. Quando perguntado por que não ligou para os serviços de emergência, ele disse que se perguntou se a polícia acreditaria nele e optou por encobrir suas mortes. Maxine testemunhou que tentou ajudar Ian porque ele estava sendo acusado injustamente de um crime que não cometeu. Ela citou seus delitos passados como motivo para o encobrimento. Maxine então disse que não teria apoiado Ian se acreditasse que era possível que ele tivesse tirado a vida das meninas. O julgamento durou quase 6 semanas. E em 17 de dezembro de 2003, Ian Huntley foi condenado pelos assassinatos e recebeu 2 sentenças de prisão perpétua. Ele terá que permanecer na prisão por no mínimo 40 anos antes de ser considerado para liberdade condicional. Maxine Carr foi condenada a 3 anos de prisão por seu envolvimento no caso. Ela foi libertada condicionalmente após cumprir 24 meses de prisão em 14 de maio de 2004. Desde então, mudou sua identidade para se proteger de ataques.
Em 3 de abril de 2003, a casa em 5 College Close foi oficialmente demolida. Para as famílias de Holly e Jessica, suas memórias ainda estão vivas. Há ainda um sentimento de vazio, enquanto os entes queridos se perguntam: o que poderia ter sido para ambas as meninas? Para eles, 2 luzes brilhantes foram apagadas por um monstro, que deveria ter sido trancado há anos antes de colocar os pés em Soham. 14 de novembro de 2015, Scottsville, Kentucky, nos Estados Unidos. Neste dia, a cidade estava se preparando para o maior jogo de futebol do ano. O time da escola iria jogar contra o time de outro condado, e todos estavam ansiosos por este evento. O irmão mais velho de Gabby, Alec, estava no time, mas ela estava mais interessada em brincar e se divertir com outras crianças do que no jogo em si. Seus pais inicialmente planejavam deixar Gabby em casa com o filho mais novo sob os cuidados de um parente, mas Gabby conseguiu convencê-los a levá-la com eles. Na noite de 14 de novembro, eles se dirigiram ao campo da escola. Além da multidão local, havia também muitas pessoas do outro condado que vieram assistir ao jogo e apoiar seu time. Assim que a família chegou ao estádio, Gabby avistou suas amigas e pediu à mãe para ir brincar com elas. Sua mãe concordou, mas a advertiu para ficar dentro do terreno da escola e com as outras crianças. Depois disso, sua mãe foi para as arquibancadas e Gabby correu para suas amigas. A partir daí, Gabby correu de volta para sua mãe algumas vezes antes de sair para brincar novamente. Em algum momento, ela também foi até seu pai, que estava em uma sala de anúncios. Gabby pediu-lhe algum dinheiro para comprar lanches na barraca de concessão antes de sair correndo. Algum tempo depois, as amigas de Gabby correram até Amy, mãe de Gabby, que estava nas arquibancadas. Ela olhou para o grupo e imediatamente notou que sua filha não estava entre elas. As garotas perguntaram se ela tinha visto Gabby. Elas pareciam visivelmente preocupadas, e Amy respondeu que não havia há um bom tempo. Ela então perguntou o que estava acontecendo, e as garotas explicaram que tinham decidido brincar de esconde-esconde. Gabby deveria encontrá-las, e elas se esconderam no banheiro. Mas o tempo passou, e Gabby nunca as encontrou. Pensando que tinham vencido, as garotas saíram de seus esconderijos e foram procurá-la, mas Gabby não estava em lugar nenhum. Elas chamaram seu nome, verificaram todos os lugares onde estavam brincando antes, mas sua amiga parecia ter desaparecido no ar. Foi quando elas pensaram que Gabby poderia ter ido para as arquibancadas para ver sua mãe e correram para lá. Sua mãe imediatamente começou a entrar em pânico e foi até seu marido, mas Gabby também não estava lá. Ela disse a ele que Gabby estava desaparecida e o homem correu para procurar na área ao redor do estádio. Enquanto isso, os pais encontraram seus amigos e informaram sobre o desaparecimento da filha. Ao ouvir isso, eles se juntaram aos pais preocupados, ajudando na busca. Depois de vasculharem toda a área ao redor do estádio e não encontrarem nenhum sinal de Gabby, os pais voltaram e fizeram um anúncio pelo alto-falante, na esperança de que Gabby o ouvisse, mas isso também não deu resultados. A essa altura, havia um intervalo no jogo e as pessoas estavam voltando para as arquibancadas. Os pais continuaram perguntando a todos se tinham visto Gabby, e alguns deles se juntaram à busca também. Eles saíram novamente para procurar na área ao redor do estádio e pediram ao pessoal para acender as luzes ao redor do campo de beisebol, que levava a uma pequena floresta. Os adultos caminharam por ela, mas ainda não conseguiram encontrar a menina. A essa altura, cerca de 20 minutos haviam se passado desde o desaparecimento e os pais decidiram chamar a polícia. Os policiais chegaram imediatamente, ouviram os relatos dos pais e amigos de Gabby e começaram a busca.
o departamento de polícia local tinha pouca experiência com casos tão sérios, já que desaparecimentos de crianças raramente ocorriam em sua pequena cidade. Os policiais imediatamente consideraram o pior cenário, que alguém a havia sequestrado ou atacado. Nesse caso, eles enfrentavam um problema. O provável autor do crime provavelmente estava no estádio assistindo ao jogo, que estava prestes a terminar a qualquer minuto. Então os policiais perceberam que tinham muito pouco tempo antes que as pessoas começassem a ir para casa, incluindo o suposto autor. Cada minuto contava, e poderia ser a diferença entre a vida e a morte. Todos se perguntavam: onde estaria Gabi? Ela estaria bem? O que aconteceu com ela? Mas antes vamos conhecer um pouco mais sobre esta menina, muito querida na sua pequena cidade. Gabriella Corinne Doolin, conhecida por todos como Gabby, nasceu em Glasgow, Kentucky, em 26 de dezembro de 2007, filha de Brian e Amy Doolin. Em novembro de 2015, ela estava no segundo ano na Allen County Primary Center. Gabby adorava cores brilhantes, e Amy, sua mãe, declarou: isso combinava com sua personalidade. Isso fazia parte de quem ela era. Ela era uma criança doce e amorosa que amava a todos. Quando o irmão da jovem, Alec, foi selecionado para o time de futebol americano dos Cowboys, ela quis ser líder de torcida para apoiar seu irmão de 14 anos. A pequena Gabi adorava os pôres do sol cor-de-rosa e praticava seus movimentos diariamente, esperando impacientemente pelo jogo de futebol da Liga Juvenil. Gabby, junto à sua família, moravam na pequena cidade de Scottsville, Kentucky. Com uma população de pouco mais de 4.000 pessoas, Scottsville era principalmente uma comunidade agrícola onde muitos moradores se conheciam bem, ou, pelo menos, conheciam alguém de cada família local. Como em muitas pequenas cidades semelhantes, não havia muitas opções de entretenimento em Scottsville. A única coisa importante para os moradores eram os esportes escolares, especialmente o futebol americano. A escola local tinha campos bastante decentes para futebol, beisebol e tênis, onde regularmente realizavam jogos e competições. Tornou-se uma espécie de tradição para os moradores participarem dessas atividades, especialmente se seus filhos estivessem envolvidos. A família de Gabby não era diferente. Seus pais tinham 3 filhos, 2 meninos e uma menina. O filho mais velho estava no time de futebol da escola, enquanto Gabby se envolveu com a torcida. Em 14 de novembro de 2015, a menina de 7 anos estava assistindo ao jogo na Allen County Scottsville High School, junto com seu grupo de líderes de torcida, quando desapareceu e uma busca desesperada começou. Eventualmente, eles decidiram interromper o jogo e fechar o estádio, mantendo todos dentro do edifício. Os policiais vigiavam todas as saídas para impedir que alguém escapasse. A polícia não informou as pessoas sobre o que estava acontecendo para evitar perturbar os esforços de busca. Se todos soubessem que a polícia estava considerando a possibilidade de que um sequestrador de uma menina de 7 anos estivesse nas proximidades, a situação poderia rapidamente sair do controle. Enquanto isso, a polícia estadual chegou à escola e começou a buscar na área. Eles chegaram ao campo de beisebol e seguiram para a floresta. Depois de certa distância entre as árvores, eles se depararam com um pequeno riacho e tiveram uma visão horrenda. O corpo da menina jazia flutuando boca abaixo sob as águas do riacho, quase sem roupas. Eles a identificaram como Gabby e chamaram uma ambulância para levar o corpo ao médico legista. No entanto, mesmo uma inspeção visual foi suficiente para sugerir que a causa da morte foi asfixia.
pois havia marcas distintas em seu pescoço. Parte de sua roupa estava faltando, levando a polícia a suspeitar que a vítima havia sido abusada. A mãe de Gabby viu a ambulância perto da floresta e pensou que a polícia havia encontrado sua filha e que ela precisava de atendimento médico. Ela correu para lá, mas a polícia a deteve. Eles não queriam que Amy visse essa cena horrível. Agora que a polícia estava lidando com um crime hediondo, eles decidiram mover todos do estádio para o ginásio da escola. Os investigadores acreditavam que o homem procurado estava entre eles, então precisavam descobrir rapidamente como identificá-lo. Os detetives tiveram que enfrentar a triste missão de informar a devastadora notícia aos pais de Gabby. Eles falaram com os pais de Gabby e lhes contaram o que provavelmente aconteceu com sua filha. Também perguntaram se tinham alguma suspeita sobre quem poderia ter cometido um ato tão vil. Talvez tivessem notado alguém suspeito ou alguém havia ameaçado sua família. Mas os pais de Gabby insistiram que não tinham ideia de quem poderia ter feito isso. Os detetives, então, falaram com os amigos de Gabby e perguntaram se tinham visto algo estranho naquela noite. Talvez alguém estivesse observando ou seguindo-as. Mas as meninas disseram que não se lembravam de nada assim. A polícia também as levou ao ginásio e pediu que olhassem cuidadosamente para as pessoas presentes, na esperança de que pudessem lembrar de alguém. Uma menina disse que viu um homem perto do banheiro. Outra testemunha mencionou que durante o jogo, um parente distante seu, chamado Timothy, parecia meio estranho. Seu filho mais novo estava jogando no campo e, segundo a testemunha, Timothy, que geralmente estava muito envolvido nas conquistas esportivas do filho, nem estava prestando atenção ao campo e parecia totalmente perdido. Várias outras testemunhas disseram à polícia que o comportamento de Timothy parecia estranho para elas, o que levou os investigadores a falar com ele. A essa altura, já era noite, e eles tiveram que liberar quase todos da escola. Eles decidiram visitá-lo, mas primeiro perguntaram ao xerife local o que ele achava de Timothy. O xerife disse que o conhecia praticamente a vida toda e duvidava muito que ele fosse capaz de tal crime. Timothy quase não tinha antecedentes criminais, exceto por algumas multas de trânsito, e nunca havia se envolvido em situações suspeitas antes. Timothy morava com sua esposa e 5 filhos, e a polícia decidiu ir falar com ele imediatamente. Quando bateram à sua porta, Timothy a abriu, e os oficiais perguntaram se ele sabia por que estavam lá. Ele respondeu que tinha ouvido falar sobre o caso de Gabby, mas não tinha nada a ver com isso. Os detetives então decidiram tentar um truque e lhe fizeram uma pergunta capciosa. Perguntaram se ele tinha alguma explicação para vários vídeos fornecidos por testemunhas que o mostravam conversando com Gabby pouco antes de seu desaparecimento. Não havia vídeos nem testemunhas, e a pergunta foi projetada para levar o homem a revelar alguma nova informação, se ele realmente tivesse algo a ver com o sucedido. No início, Timothy disse que não sabia, mas depois corrigiu-se rapidamente. Ele admitiu que falou com Gabby naquela noite perto do estádio. Segundo ele saiu para fumar, e naquele momento várias meninas passaram correndo por ele. Pouco depois, Gabby passou e perguntou se ele tinha visto suas amigas, porque estavam brincando de esconde-esconde e ela precisava encontrá-las. Timothy a apontou na direção certa e ela saiu correndo. Os detetives acharam suspeito o quão rápido Timothy mudou sua história. Além disso, seu relato indicava que ele falou com a vítima poucos minutos antes de seu desaparecimento, e naquele momento não havia testemunhas fora do estádio. Então isso lhe deu a oportunidade de cometer o crime. Perguntaram se ele teria alguma explicação caso encontrassem seu DNA no corpo da vítima. E Timothy respondeu calmamente que não. Finalmente, eles pediram que ele fornecesse uma amostra de DNA e a roupa que usava no estádio. Ele concordou com ambos os pedidos, mas assim que Timothy entregou a roupa para a polícia, eles descobriram algumas manchas nela. Havia algo parecido com manchas de sangue nas calças, jaqueta jeans e até na cueca.
Os detetives perguntaram se ele poderia explicar isso. Timothy afirmou que eles estavam loucos e que não era sangue, mas sim sujeira. No entanto, a polícia pensou o contrário, embora precisassem aguardar os resultados da análise de DNA antes de poderem prendê-lo. Mesmo sendo este caso uma prioridade para o laboratório, ainda levaria vários dias para os peritos examinarem todas as amostras e realizarem a análise. O patologista forense logo terminou de examinar o corpo e confirmou que a causa da morte de Gabby foi estrangulamento manual. Ele também confirmou que a vítima havia sido brutalmente agredida e extraiu uma amostra biológica do agressor que foi enviada ao laboratório. No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. A polícia recebeu uma carta anônima de alguém que relatou um indivíduo suspeito presente no jogo. O autor escreveu o modelo do carro e até a placa, o que permitiu aos investigadores identificar rapidamente o proprietário do veículo. Tratava-se de um estudante que morava a meia hora de carro de Scottsville. A polícia foi até lá e começou a interrogá-lo, mas o rapaz afirmou que não tinha ido a nenhum jogo e nem sequer tinha ouvido falar sobre a tragédia. Ele acrescentou que estava trabalhando naquela noite e a polícia encontrou confirmação indiscutível de seu álibi. Ele foi riscado da lista de suspeitos, mas o autor da carta nunca foi encontrado. Talvez alguém tenha decidido incriminá-lo ou fazer uma brincadeira cruel, mas o rapaz era realmente inocente. A polícia logo recebeu outra pista. Várias pessoas relataram um comportamento estranho de um garoto local, de 16 anos. Ele disse a diferentes pessoas que tinha estado no jogo, mas depois afirmou que não tinha ido. O jovem também mencionou ter visto meninas brincando de esconde-esconde. Os detetives descobriram que esse garoto era filho de Timothy Madden, mas essa não foi a revelação mais surpreendente. Eles souberam que apenas 2 semanas antes do dia fatal, o garoto tinha ficado bravo com o pai e segurou uma faca em seu pescoço, ameaçando tirar-lhe a vida. Sabendo dessa informação, a polícia foi falar com ele. Mas havia um problema. Eles precisavam da presença dos pais do menor para pedir uma amostra de DNA do menor. E sua mãe se recusou a fornecer uma amostra de DNA do filho, deixando a polícia de mãos vazias. Em Scottsville, uma pequena cidade onde todos se conheciam, os rumores se espalhavam rapidamente. As pessoas ouviram que a polícia estava investigando a família Madden em relação ao caso de Gabby, o que gerou várias teorias. Alguns achavam que um dos filhos problemáticos de Madden poderia ser o responsável, enquanto outros suspeitavam do próprio Madden ou pensavam que ele poderia estar encobrindo seus filhos. Os pais de Gabby também ficaram cientes desses rumores, o que foi um grande choque para eles. O pai de Gabby conhecia Timothy desde a 3ª série e também conhecia toda a sua família. Seus filhos jogavam no mesmo time de futebol e suas filhas eram líderes de torcida juntas. Ambas as famílias eram próximas, chegando a se sentar perto uma da outra no jogo. Com tudo isso em mente, os pais de Gabby achavam difícil acreditar que alguém do seu círculo pudesse estar envolvido em um ato tão cruel. Após os rumores se espalharem pela cidade, algo mais aconteceu. O filho mais velho da família Madden, que tinha 20 anos, começou a contatar oficiais locais nas redes sociais, usou linguagem ofensiva e os ameaçou, exigindo que deixassem sua família em paz. Ele foi imediatamente preso pelas ameaças, e a polícia rapidamente descobriu que havia um mandado de prisão ativo contra ele em outra cidade. Descobriu-se que era suspeito de agredir uma menina menor de idade. Eles o levaram para interrogatório, e o jovem afirmou que estava simplesmente frustrado com as acusações contra sua família. Também disse que não tinha nada a ver com o que aconteceu e que estava na casa de seu primo na cidade vizinha naquela noite. Ele concordou em fornecer uma amostra de DNA, que também foi enviada ao laboratório. No dia 20 de novembro, 6 dias após o último dia que Gabby foi vista com vida pela última vez, foi realizado o seu funeral.
Centenas de pessoas vieram se despedir, não apenas de Scottsville, mas também de outras cidades vizinhas. As pessoas doaram uma quantia significativa de dinheiro aos pais de Gabby para ajudar a cobrir as despesas do funeral e da cerimônia de despedida. Enquanto isso, o laboratório completou a análise de DNA e comparou as amostras com o DNA de Timothy e de seu filho. Os resultados mostraram uma correspondência completa. O fluido masculino encontrado no corpo da vítima pertencia a Timothy Madden e o sangue nas roupas de Timothy pertencia a Gabby. Ao receber essa notícia, os detetives foram ao funeral. Quando os pais de Gabby estavam sozinhos, informaram-nos sobre a descoberta do assassino. Os pais ficaram chocados com o fato que um amigo da família fosse capaz de cometer um ato tão cruel. Logo após, os policiais foram à casa de Timothy e ele foi preso. Enquanto era transportado para a delegacia, ele gritou para os repórteres reunidos que era inocente. Mais tarde, ele afirmou que o sangue em suas roupas era seu, pois tinha se arranhado ao passar por uma cerca, embora inicialmente, como lembramos, ele tivesse dito à polícia que não era sangue, mas sim lama. Com a correspondência de DNA em mãos, os investigadores levaram o caso ao tribunal e a acusação afirmou que buscaria a pena máxima, a pena de morte. Durante a preparação para o julgamento, o advogado de Timothy insistiu que seu cliente era inocente e que a origem das evidências levantava sérias questões. Ele argumentou que quando Gabby desapareceu, Timothy estava no estádio filmando o jogo. Embora o próprio Timothy tenha dito à polícia que viu Gabby por volta do mesmo horário. O advogado também tentou apontar o fato de que o corpo de Gabby foi encontrado em um riacho, mas as roupas de seu cliente estavam secas quando ele voltou ao estádio. A mãe de Timothy, que morava com ele, afirmou que Timothy voltou para casa com roupas limpas, não parecia perturbado e se comportou como de costume. Mas a acusação destacou que todos esses argumentos desmoronavam diante do fato de que o fluido masculino do suspeito foi encontrado no corpo da vítima. Não poderia haver outra explicação para isso e, portanto, não havia dúvida sobre o envolvimento de Timothy. A espera pelo julgamento se arrastou por anos para a consternação da família de Gabby. Eles queriam que o culpado fosse punido, mas devido à burocracia, o caso progrediu lentamente. Em 2019, 4 anos após a tragédia, as partes começaram a discutir um possível acordo. A acusação ofereceu desistir da pena de morte em troca de uma sentença de prisão perpétua, com Timothy tendo que admitir sua culpa. Os pais de Gabby concordaram com essa opção, porque a espera interminável pelo julgamento era um fardo pesado para eles. Além disso, se o julgamento finalmente começasse, eles teriam que participar das audiências por meses, essencialmente revivendo todo o terror vivido por sua filha novamente. Timothy, que continuava insistindo em sua inocência, eventualmente concordou e confessou. No entanto, os termos do acordo não exigiam que ele revelasse os detalhes do que fez. Ele apenas tinha que admitir sua culpa. Esses termos não satisfizeram a família de Gabby porque queriam que o autor do crime confessasse plenamente o que havia feito com sua filha. Durante a audiência no tribunal, o pai de Gabby começou a gritar com Timothy, enquanto os parentes do réu começaram a gritar com a família de Gabby. Eventualmente, a juíza teve que fazer uma pausa e separá-los. A mãe de Gabby preparou uma mensagem emocionante para Timothy, expressando toda a dor que ele tinha causado na família. Because of you, we lost our baby girl. You took her from us. Porém, Timothy, demonstrando uma total falta de respeito com a família de Gabby, que tinha aguardado 4 anos por este momento, ignorou a mensagem da mãe e começou a conversar com o seu advogado. Diante desta situação, o pai de Gabby perdeu o controle e enfrentou o homem que um dia foi seu amigo e acabou abusando.
e tirando a vida de sua filha. Sir, that's the most disrespectful thing I've ever seen. Give us just a minute. We've had 4 years waiting. You listen to me. No, you can look around all you want to. We've had 4 years waiting. You can let him listen to what she's got to say. Do you understand me? Do you understand me? Mr. Doolan, Mr. Doolan. I know. I'm sick of it. Mr. Doolan. We've had 4 years. He can give her 3 minutes to say what she needs to say. No final, Timothy recebeu uma sentença de prisão perpétua e foi cumprir a pena em uma prisão de segurança máxima. Em 19 de abril de 1973, Joanne, de 7 anos, voltou da escola para sua casa, onde morava com sua mãe, pai e 2 irmãos mais velhos. Era uma sexta-feira e ela estava ansiosa para passar um tempo com as amigas no sábado. No entanto, tinha outra coisa que queria fazer primeiro. As escoteiras estavam tentando arrecadar fundos para uma de suas próximas atividades e, como parte dos esforços para isso, as meninas membros foram incumbidas de vender biscoitos em sua vizinhança. Joanne tinha 7 caixas para vender e planejava vendê-las naquele dia. Ela perguntou à sua mãe se poderia sair de casa para fazer isso e recebeu aprovação. No entanto, a mãe lembrou-a de não passar muito tempo fora e voltar para casa antes de escurecer. Era uma regra que ela sempre seguia, mas a mãe fazia questão de lembrá-la sempre que saía de casa. Se a mãe soubesse que aquele dia em particular seria diferente, nunca teria deixado sua filha sair de casa. Joanne comeu rápido um biscoito de aveia e brincou brevemente com seu cachorro. Então, ela pegou as caixas de biscoitos e saiu. Era por volta das 16 horas nessa tarde fatídica. Havia várias meninas de sua idade vendendo biscoitos de porta em porta, e Joanne se juntou a elas. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu depois, mas Joanne não voltou mais para sua casa. No início, ela supôs que Joanne poderia ter encontrado algumas crianças do bairro e perdido a noção do tempo brincando com elas. O bairro era tranquilo e considerado muito seguro, e naquela época as crianças costumavam brincar ao ar livre sem supervisão. Naquela altura, começou a chover, e ela pensou que Joanne poderia ter se abrigado na casa de uma amiga para esperar a chuva passar. A chuva parou rapidamente, mas Joanne ainda não aparecia. Por volta das 17h30, a mãe começou a ficar preocupada. Ela sabia que não era comum Joanne ficar fora tão tarde. Os minutos se arrastavam lentamente e pareciam horas. Ela tentou ouvir o som dos passos de Joanne se aproximando da casa, mas eles nunca vieram. Mas quando 1 hora se passou e Joanne ainda não havia voltado, sua mãe começou a pensar que algo poderia estar errado. Por volta das 18 horas, sua ansiedade disparou e ela tinha certeza de que algo estava errado. Logo depois, o pai dela chegou em casa do trabalho e sua esposa contou que não conseguia encontrar Joanne. Ele imediatamente entrou no carro e começou a dirigir pelo bairro à procura dela. Mas não havia sinal de Joanne em lugar nenhum. Ela rapidamente informou o avô de Joanne, Milton, sobre a situação. Outros parentes, amigos e vizinhos também foram informados de que ela não havia voltado para casa. Por volta das 18h30, um pequeno grupo de pessoas estava procurando por ela. Eles começaram perguntando às pessoas da vizinhança se sabiam onde ela estava. Algumas pessoas a tinham visto andando mais cedo com as caixas de biscoito que estava vendendo, mas ninguém sabia exatamente onde ela poderia estar agora. Por volta das 19 horas, o avô de Joanne e seus amigos quase foram atropelados por um carro em alta velocidade, mas conseguiram escapar do perigo. E isso os deixou abalados, mas sua atenção voltou rapidamente para encontrar a neta. O céu escurecia
E apesar das dificuldades de procurar na luz fraca, todos esperavam que ela fosse encontrada antes do anoitecer. Em algum momento, as autoridades foram notificadas sobre a menina desaparecida, e logo policiais e ajudantes do xerife se juntaram às buscas. Por volta das 21 horas, um grupo de buscadores encontrou algumas caixas de biscoitos. Muitos acreditaram que eram as mesmas caixas que ela estava vendendo. Foram encontradas 6 caixas naquela noite, mas Joanne havia saído de casa com 7. A busca daquela noite foi inútil. Não havia sinal da menina em lugar algum. Sua mãe mal conseguiu pregar o olho durante a noite. Muitos pensamentos passaram por sua mente e ela se perguntava se sua filha estava bem. A incerteza era demais para suportar e ela chorou silenciosamente, rezando para que Joanne voltasse para casa em segurança. Todos se perguntavam o que teria acontecido com Joanne. Teria ela tido um acidente? Teria sido atacada por um animal ou por uma pessoa? E se fosse, quem seria? Ou estaria apenas perdida? A devastação dos pais com a trágica perda de sua filha é esmagadora. Dor, raiva e um vazio profundo se entrelaçam em um turbilhão de emoções. Eles se lembram de sua risada, de sua inocência, e se perguntam como enfrentar um futuro sem ela. A busca por justiça se mistura ao desespero de não poder abraçá-la novamente. O caso de hoje nos levará a Hillsdale, cidade localizada no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. É uma pacata e pequena cidade de 10.000 habitantes, onde todas as famílias se conhecem. Tem uma rica herança cultural e beleza natural, com escolas de excelente nível. É a porta de entrada do Vale Pascack, tornando-se um destino popular para os entusiastas do ar livre, já que existem diversos parques para desfrutar em família. Joanne nasceu em 7 de setembro de 1965. Ela tinha pais amorosos e 2 irmãos mais velhos. A família morava em um bairro suburbano tranquilo e era profundamente religiosa. Desde cedo, Joanne frequentava regularmente a igreja local e mais tarde ingressou em uma escola primária batista. Joanne fez muitos amigos rapidamente e se saía muito bem em suas aulas. Ela também desenvolveu um amor pelo balé e começou a se interessar muito pelas artes. Na mesma época, Joanne entrou para as escoteiras, passando muito tempo ao ar livre com outras meninas, aprendendo habilidades valiosas para a vida, socializando e se divertindo. Uma de suas principais atividades era vender biscoitos. As meninas iam de porta em porta pelos seus bairros, pedindo que as pessoas os comprassem. Em 19 de abril de 1973, era uma sexta-feira limpa e a escola de Joanne tinha o dia livre. A menina de 7 anos passou o dia em casa com a mãe, principalmente brincando no quintal. Por volta das 15 horas, ela viu um de seus vizinhos entrar na garagem. Alguns vizinhos haviam encomendado biscoitos e Joanne entregaria as caixas assim que estivessem prontas. Naquela tarde, ela só tinha algumas entregas restantes. Então, sem perder tempo, Joanne correu para dentro, pegou algumas caixas e saiu. Ela disse à mãe que voltaria em alguns minutos, mas com o passar do tempo e Joanne não retornando, sua mãe começou a se preocupar. Enquanto isso, a mãe de Joanne tentou encontrar a lista de endereços onde a filha deveria entregar os biscoitos, mas percebeu que Joanne provavelmente tinha levado a lista consigo. No entanto, ela se lembrou de algo que Joanne havia dito logo antes de sair. Ela não mencionou para qual vizinho estava indo, mas disse que a pessoa havia acabado de entrar na garagem com um carro novo. A mãe imediatamente pensou em uma família que morava a poucas casas dali, já que eram os únicos no bairro com um carro novo. Enquanto o marido continuava procurando pelas ruas, ela decidiu verificar com esses vizinhos e visitar algumas outras casas, onde Joanne poderia ter entregado os biscoitos.
A mãe de Joan visitou vários vizinhos, mas todos disseram que não tinham visto a menina naquele dia. Frustrada e cada vez mais alarmada, ela voltou para casa. Quando o marido disse que também não havia encontrado nenhum sinal da filha, eles decidiram que era hora de chamar a polícia. Após ouvir a história da mãe de Joan, os policiais entraram imediatamente em ação e lançaram uma operação de busca em grande escala. O corpo de bombeiros local também se juntou, enviando equipes para ajudar. Enquanto a polícia batia de porta em porta, em um raio de vários quilômetros, na esperança de que alguém pudesse ter visto Joan ou indicar uma pista. Mas ninguém tinha visto a menina. Isso era muito estranho, especialmente porque a rua que saía da casa de Joan era uma via principal que levava a um movimentado centro comercial. Carros estavam constantemente passando, mas ninguém tinha notado uma menina caminhando na área. Conforme a notícia do desaparecimento de Joan se espalhava pelo bairro, dezenas de moradores locais começaram a se juntar à busca. Muitos deles conheciam bem a família de Joan e estavam ansiosos para ajudar de qualquer maneira possível. O número de pessoas envolvidas na busca crescia a cada hora. À meia-noite, os policiais locais solicitaram a ajuda do FBI e da Polícia Estadual. Cães de busca foram trazidos para rastrear o cheiro de Joan, usando seus pertences, mas os esforços não levaram a lugar nenhum. Voluntários reviraram terrenos abandonados, casas vazias, florestas próximas, parques e até as margens de um lago local. Apesar de sua dedicação, não havia nenhum vestígio de Joan. No início, a polícia considerou a possibilidade de que Joan pudesse ter se afastado demais de casa e se perdido. Mas no meio da noite, ficou claro que a situação era muito mais grave. Se ela simplesmente tivesse se perdido, provavelmente já teria sido encontrada. E isso levou os investigadores a suspeitar de algo mais sinistro. A mãe de Joan descartou qualquer chance de que a filha tivesse ido a algum lugar voluntariamente. Joan nunca se afastava de casa sem permissão e sempre voltava quando deveria. Naquele dia, ela havia prometido voltar em poucos minutos. Então sua mãe estava convencida de que algo terrível havia acontecido. Por volta das 3 da manhã, a polícia decidiu fazer uma pausa na busca e retomar ao amanhecer. Pela manhã, ainda mais voluntários tinham se juntado. Parecia que a cidade inteira havia se unido para procurar Joan. Mulheres que estavam em casa com seus próprios filhos também encontraram maneiras de ajudar, preparando mais de 2.000 refeições para as equipes de busca ao longo do dia. Junto com a comunidade local, quase todos os policiais do departamento estavam envolvidos, assim como cerca de 250 bombeiros de cidades vizinhas e algumas equipes do FBI. Naquele dia, os buscadores reviraram cada centímetro da área. Eles entraram em cada casa, verificaram cada quintal, garagem, galpão, basicamente qualquer lugar onde Joan poderia estar. Mas, apesar de seus esforços exaustivos, não encontraram nenhum vestígio dela. A busca continuou até que uma das equipes avistou um sapato de criança a menos de 2 quilômetros da casa de Joan. Ele parecia muito com os sapatos que Joan estava usando quando saiu de casa. Mas isso não foi tudo. Perto do sapato, tinha várias caixas vazias dos mesmos biscoitos que Joan estava vendendo. A polícia imediatamente mostrou o sapato para a mãe de Joan, mas no momento em que ela o viu, disse que não pertencia à sua filha. Além disso, os investigadores examinaram as caixas de biscoitos e concluíram que elas provavelmente estavam ali há várias semanas. Eventualmente, alguns moradores locais se apresentaram e identificaram o sapato. Ele pertencia ao filho deles. Portanto, essa pista foi descartada e os investigadores voltaram à estaca zero. Apesar de sua determinação e do apoio de centenas de voluntários, a busca do dia mais uma vez terminou sem respostas.
Enquanto isso, o FBI começou a focar fortemente na possibilidade de algo criminoso. Após conversar com a mãe de Joan, eles descobriram que ela já havia visitado todos os vizinhos onde Joan poderia ter entregado biscoitos. Cada um deles disse que Joan não tinha ido à sua casa e não havia nenhum vestígio da menina ou dos biscoitos em lugar algum. No entanto, a mãe de Joan compartilhou algo mais com os detetives, um pressentimento que ela tinha sobre um vizinho em particular. Como sabemos, antes de sair de casa, Joan mencionou que ia entregar biscoitos a um vizinho que havia acabado de entrar na garagem com um carro novo. Os únicos vizinhos que tinham comprado um veículo recentemente eram os McGowan. Então, a mãe de Joan foi direto à casa deles. Ela foi recebida por Joseph McGowan, de 26 anos, que morava lá com a mãe e a avó. Ele afirmou que não tinha visto Joan, mas tinha algo nele que parecia estranho. A mãe de Joan não conseguia explicar o que era, mas tinha um mau pressentimento sobre ele. Os detetives já haviam falado com Joseph, mas ele negou qualquer envolvimento no desaparecimento de Joan. Ainda assim, eles não podiam ignorar algumas bandeiras vermelhas. Ele parecia ter dificuldade em manter sua própria história, constantemente tropeçando em detalhes sobre seu álibi para o horário em que Joan desapareceu. Mas apesar de suas suspeitas, não tinham nenhuma evidência física em sua casa que o ligasse ao caso. Joseph também não tinha antecedentes criminais. Na verdade, era exatamente o oposto. Ele trabalhava como professor de química em uma escola e tinha uma ótima reputação na comunidade. Ainda assim, conforme as horas se transformavam em dias, o pressentimento dos detetives sobre Joseph só ficava mais forte. Eventualmente, eles o levaram à delegacia para um teste de polígrafo e Joseph concordou em responder às perguntas. Os resultados não foram o que ele esperava. O operador identificou vários sinais de mentira em quase todas as perguntas-chave. No entanto, a polícia não podia usar os resultados do polígrafo como evidência sólida de sua culpa. Em vez disso, informaram Joseph sobre sua falha no teste e continuaram pressionando-o para dizer a verdade. Por fim, para a surpresa dos detetives, sua persistência valeu a pena de uma maneira bastante inesperada. Joseph entrou em colapso e pediu que trouxessem um padre à delegacia. Após conversar em particular com o padre, Joseph finalmente confessou o que havia acontecido naquele dia. De acordo com sua história, ele estava cortando a grama do lado de fora de sua casa quando Joan se aproximou dele com algumas caixas de biscoitos. Ele disse que havia encomendado os biscoitos algumas semanas antes. Então convidou Joan para entrar e pagar por eles. A partir desse ponto, o relato de Joseph tomou um rumo estranho. Segundo suas palavras, ele de repente percebeu que não tinha o valor exato em dinheiro para pagá-la, o que por algum motivo desconhecido o deixou profundamente perturbado. Sentindo-se envergonhado, ele agarrou Joan e a arrastou para seu quarto, onde a golpeou várias vezes e a submeteu a outros atos horríveis. Os detetives, é claro, não acreditaram nessa parte da história nem por um segundo, mas deixaram que ele continuasse sua confissão. Após cometer esses atos terríveis, Joseph de repente percebeu a gravidade do que havia feito e começou a entrar em pânico sobre o que fazer a seguir. Ele sabia que, se deixasse Joan ir, isso destruiria sua vida, então decidiu se livrar dela. Após várias tentativas frustradas, Joseph tirou a vida de Joan, embrulhou seu corpo em uma capa de sofá velha e o colocou no porta-malas de seu carro. Em seguida, limpou o quarto, enfiou os panos de limpeza em uma sacola e dirigiu até um parque nacional no estado vizinho de Nova York, a cerca de 32 quilômetros de sua casa. No parque, ele carregou o corpo de Joan para uma área arborizada e o escondeu atrás de uma grande rocha. No caminho de volta,
ele também descartou as evidências em lixeiras aleatórias ao longo da estrada. Pouco depois, ele voltou para casa. A mãe de Joan passou por lá mais tarde, procurando por sua filha. Joseph até se juntou aos esforços de busca pela menina desaparecida, junto com centenas de moradores locais. Após terminar sua confissão, Joseph disse algo bastante perturbador. Ele contou à polícia que, apesar de tudo o que tinha feito, estava completamente calmo naquela noite e não teve nenhuma dificuldade para dormir. Enquanto partes da história de Joseph imediatamente levantaram questões, os investigadores priorizaram encontrar o corpo de Joan. Eles entraram em contato com os serviços do parque de Nova York e Joseph deu a eles direções detalhadas para o local. Graças a isso, a busca levou menos de 1 hora. O corpo de Joan foi descoberto atrás de uma grande rocha, em uma área remota e arborizada. Assim que os legistas começaram seu trabalho, mais inconsistências na história de Joseph vieram à tona. Durante seu interrogatório, Joseph insistiu que não tinha abusado de Joan, mas especialistas forenses encontraram evidências inegáveis do contrário. Quanto ao resto, eles encontraram inúmeras lesões e hematomas, e sua descrição da causa da morte coincidia com a realidade. Outra contradição gritante no relato de Joseph era o fato de que o corpo de Joan estava sem roupas. No entanto, mesmo quando os detetives o confrontaram com esse detalhe, Joseph continuou a negar qualquer coisa relacionada ao abuso. Para a família e os amigos de Joseph, toda a situação foi um choque completo. Eles sempre o viram como uma pessoa decente e gentil, e não conseguiam acreditar que ele fosse capaz de algo tão horrível. Seus colegas da escola primária, onde ele trabalhava como professor de química, ficaram igualmente chocados. Para eles, Joseph era um professor talentoso e bem-educado que nunca tinha causado problemas. Quanto aos moradores da cidade, dezenas deles começaram a se reunir do lado de fora da casa de Joseph nos dias seguintes à sua prisão. Embora a maioria não agisse de forma agressiva, a polícia decidiu bloquear toda a rua como precaução, temendo que alguém pudesse tentar machucar sua mãe ou avó. Alguns moradores ficaram tão indignados com o que havia acontecido que começaram a folhear listas telefônicas em busca de pessoas com o sobrenome McGowan e ligavam para elas para descontar sua raiva. Nenhuma dessas pessoas tinha qualquer conexão com Joseph, mas incidentes como esse se tornaram comuns. Várias famílias até apresentaram queixas, dizendo que essas ligações estavam tornando suas vidas insuportáveis. Logo, a comunidade ficou ainda mais enfurecida, porque o juiz decidiu definir a fiança de Joseph em $50.000 após sua prisão. Bem, essa era uma quantia enorme para a época, e as pessoas ficaram furiosas. Centenas delas inundaram o tribunal com cartas de protesto, exigindo que a fiança fosse revogada e insistindo que Joseph deveria permanecer atrás das grades. A ideia de que ele pudesse ser solto e viver a apenas algumas casas de distância da família de sua vítima era impensável. Mas nem todos se opuseram à ideia de Joseph ser liberado sob fiança. Alguns moradores estavam, na verdade, ansiosos para que ele fosse solto, para que pudessem fazer justiça com as próprias mãos. Sob pressão imensa, o tribunal acabou mudando sua decisão e revogou a fiança de Joseph, mesmo que sua família já tivesse conseguido juntar o valor necessário. No final, ele foi mantido na prisão para aguardar o julgamento e colocado em confinamento solitário por sua própria segurança, já que outros detentos estavam ansiosos para machucá-lo. O julgamento começou vários meses após a prisão de Joseph, e ele se declarou culpado por ter tirado a vida de Joan. No entanto, continuou a negar o fato de abuso e insistiu que o crime havia sido um ato espontâneo. Segundo ele, não entendia o que havia acontecido com ele.
Mas a acusação não comprou essa história. Antes do julgamento, vários psiquiatras avaliaram Joseph, e todos concluíram que ele tinha abrigado desejos sombrios e monstruosos por muitos anos. Ele tinha conseguido esconder esses impulsos, apresentando-se como uma pessoa normal e bem ajustada. Mas, no momento em que teve a chance de agir de acordo com suas fantasias, não hesitou nem por um segundo. Também houve especulações sugerindo que Joseph havia planejado algo assim com antecedência. O fato de o corpo de Joan estar escondido no fundo da floresta, atrás de uma grande rocha, levantou sérias dúvidas de que ele tinha escolhido o local por impulso. Os investigadores acreditavam fortemente que ele já conhecia o local muito antes e o mantinha em mente como um lugar conveniente para descartar um corpo. No final do julgamento, Joseph foi condenado à prisão perpétua, mas havia uma ressalva. As leis da época permitiam a liberdade condicional, mesmo para alguém como ele, o que significava que o caso estava longe de terminar. Quase 20 anos depois, Joseph tornou-se elegível para solicitar liberdade condicional, causando indignação na família de Joan. Seus pais disseram que nem sabiam que essa era uma possibilidade. Para piorar, o advogado deles alertou que, se não tomassem medidas para se opor à sua libertação, havia uma grande chance de Joseph ser solto. O problema era que, ao longo dos anos, Joseph havia passado por várias avaliações com psiquiatras, todos os quais concluíram que ele não representava mais uma ameaça para a sociedade e poderia ser liberado. Além disso, seu comportamento impecável durante o tempo na prisão fortalecia seu caso. Como resultado, a mãe de Joan foi forçada a fazer tudo ao seu alcance para convencer o juiz e outros no sistema de liberdade condicional de que Joseph não merecia ser solto. Ao mesmo tempo, ela decidiu pressionar por mudanças na lei para garantir que a liberdade condicional nunca fosse uma opção para criminosos como Joseph. Após muitos anos de esforço incansável, ela teve sucesso. Uma nova lei foi aprovada em Nova Jersey, tornando inelegível para liberdade condicional, sob qualquer circunstância, qualquer pessoa condenada por tirar a vida de alguém com menos de 14 anos com o propósito de abuso. Um ano depois, uma versão federal dessa lei foi aprovada, principalmente graças à defesa incansável da mãe de Joan. Quanto a Joseph, ele não estava sob a jurisdição das novas leis. No entanto, a mãe de Joan ainda conseguiu convencer o tribunal a negar sua liberdade condicional. Mas em 1999, outra chance de libertação surgiu e, desta vez, algo inesperado aconteceu. Antes que a decisão fosse tomada, Joseph passou por outra avaliação com um psiquiatra, cujo trabalho era avaliar seu estado mental. Durante essas conversas, Joseph de repente mudou a história que vinha mantendo há mais de 20 anos. Inicialmente, ele havia alegado que atacou Joan por frustração quando não conseguiu encontrar o valor exato em dinheiro. Essa história nunca tinha sido particularmente convincente. Mas agora, Joseph admitiu que não foi assim que aconteceu. Segundo ele estava passando por dificuldades pessoais naquele período. Estava insatisfeito com sua vida, infeliz com seu trabalho e geralmente miserável, o que deixou sua mente em um estado bastante sombrio. Quando Joan chegou à sua porta com os biscoitos, ele afirmou que simplesmente decidiu descontar sua raiva nela, levando-o a cometer o ato atroz. Apesar dessa nova explicação, o tribunal mais uma vez negou sua liberdade condicional. Nos anos seguintes, Joseph continuou a solicitar liberdade antecipada, mas cada vez o resultado foi o mesmo. Seus pedidos foram rejeitados. Durante uma de suas tentativas de obter liberdade condicional, Joseph concedeu uma entrevista a John Douglas, um ex-agente do FBI e autor cujo trabalho inspirou personagens em O Silêncio dos Inocentes e séries como Hannibal e Caçador de Assassinos. Douglas, conhecido por entrevistar assassinos em série infames como Charles Manson,
Concordou em avaliar se Joseph estava apto a reintegrar-se à sociedade. Após sua conversa, Douglas concluiu que Joseph representava um perigo significativo para qualquer pessoa ao seu redor, descrevendo seu impulso incontrolável de matar como profundamente preocupante. Usando sua abordagem única, Douglas conseguiu ganhar a confiança de Joseph, descobrindo algo bastante perturbador no processo. Em certo momento, Joseph se gabou de ter mais de $600 mil. Ele explicou que, após a morte de sua mãe e avó, recebeu pagamentos consideráveis e vendeu a casa delas. Mas aqui está a surpresa. Joseph revelou que havia transferido todo o dinheiro para um banco, no estado vizinho de Nova York, para garantir que a mãe de Joan não pudesse tocar em um único centavo por meio de ações civis, deixando-o com bastante dinheiro para pagar representação legal. Douglas ficou tão impressionado com essa entrevista que, mais tarde, escreveu um livro inteiro sobre o caso, chamado O Assassino do Outro Lado da Mesa. O cantor Nolan Neal escreveu uma canção para Joan, que serve também para todos os que perderam uma pessoa querida. A letra é a seguinte: por que todas as piores coisas acontecem com os melhores de nós? E por que toda a vida que Deus cria simplesmente vira pó? Por que diabos existe um inferno? E por que Deus deixaria os anjos caírem, se eles foram criados para voar? Então, se você está aí em cima, você poderia perguntar a ele: por quê? Joan, me mande uma borboleta, e que seja da cor dos seus olhos. Mostre-me uma estrela cadente, no segundo em que eu estiver me perguntando onde você está. Deixe-me ouvir nossa música favorita, na próxima vez que eu ligar o rádio. Se você estiver aí em cima do outro lado, me mande uma borboleta. Então me diga, por que tinha que ser sua hora de ir? Se você está em um lugar melhor, então eu preciso saber. Há anjos onde você está? Porque onde eu estou parece tão escuro. Eu nunca vi uma noite mais escura. Eu sei que dizem para ter um pouco de fé, mas agora eu só preciso de um sinal. Se você estiver lá em cima do outro lado, eu sei que você está lá em cima do outro lado. Então, me mande uma borboleta. Esta é uma parte da música original. Send me a butterfly. Let it be the color of your eyes. Quanto à mãe de Joan, ela continua sua luta contra criminosos, como aquele que tirou a vida de sua filha. Há alguns anos atrás, ela conseguiu aumentar o limite de idade em sua lei original de 14 para 18 anos em Nova Jersey. Ela também ajudou a aprovar outra lei no estado que removeu completamente o prazo de prescrição para casos de assassinato. Além disso, fundou uma organização sem fins lucrativos dedicada a ajudar crianças, que alcançou resultados notáveis ao longo dos anos. A mãe de Joan planeja continuar construindo esse trabalho, tanto para honrar a memória de sua filha, quanto para proteger milhares de outras crianças. A última tentativa de Joseph de obter liberdade condicional foi em 2008, com sua próxima audiência marcada para 2025. A mãe de Joan estava se preparando para se opor à sua libertação mais uma vez, mas não precisou. Joseph faleceu em 2021, aos 74 anos. No final, ele passou a maior parte de sua vida atrás das grades e permaneceu lá até sua morte. Existe um risco real de confiar cegamente em pessoas próximas? Como encontrar um equilíbrio? Deixe-nos saber nos comentários os seus pensamentos e não esqueça de curtir. Muito obrigado por assistir.